é muito comum, ali, né? tipo, a galera identificar na própria prática do surf uma prática espiritual, saca? Entende o que eu quero dizer? Tipo, não... Assim, claro, tem pessoas diferentes com direcionamentos religiosos e práticas religiosas diferentes que acabam levando a prática religiosa pro surf. Mas eu tô falando de olhar para o próprio surf como uma prática espiritual. Entendeu? Exatamente. Tanto que é muito comum a gente ouvir essa expressão que virou até nome de filme, né? O Church of Open Sky. Tipo, a igreja a céu aberto. Que tem um filme... que é um filme irado, inclusive. Inclusive, tem vários filmes do Nathan Oldfield que são irados, né? Mas tem o Church of Open Sky, que eu acho que vai por esse lado. De, tipo, olhar... Aí não para as religiões aplicadas no surf. Não, mas como se o surf fosse uma religião. Porque que nem... Uma vez eu já falei isso uma vez, mas eu sempre gosto muito de falar essa parada, que eu vi numa entrevista com uma bióloga chilena, e ela estava comentando sobre um determinado lugar no Chile que estava ameaçado por uma construção de uma usina hidrelétrica e tal. E além dos problemas com o direcionamento dos cursos d'água e tal, e até o acesso da população à água potável naquela região, tinha uma questão com os esportes radicais que eram praticados ali e que iam ser afetados, porque você tinha, por exemplo, umas corredeiras que a galera fazia rafting e não iam poder mais fazer e queria mudar o curso do rio e tal. E a própria galera do rafting, por exemplo, o pessoal que praticava caiaque ali, criou uma relação com aquele rio, sacou? Muito parecida com a relação que o surfista tem com o mar, que o surfista tem com a praia, que o surfista tem com o espaço que ele frequenta ali para praticar o esporte. E ela tava falando um negócio do rafting que eu apliquei completamente pro surf, que era tipo, os esportes radicais, eles proporcionam coisas e experiências que assim, proporcionam talvez 3 coisas que são muito, que a gente não tem mais, mas que o ser humano, historicamente e na própria história evolutiva da raça humana, sempre teve, que é o contato com a natureza, momentos de silêncio e introspecção e atividade física. Então essas 3 coisas que são muito, muito, muito importantes para a saúde no ser humano e que a gente sempre teve como espécie, praticamente, a gente não tem mais, saca? E é meio que no esporte radical ou no ambiente desse que você vai encontrar essas 3 coisas, sabe? E ela tava falando de uma outra modalidade, tava falando do caiaque, do galera que descia o rio e tinha essa conexão com o rio, com o ambiente e tal. Mas eu acho que o surf vem desses 3 pontos e aí, cara, a gente constrói, dependendo do seu envolvimento com o surf e tal, você vai construir uma série de narrativas e relações com aquilo que, pra mim, pessoalmente, não tem diferença entre a prática religiosa num determinado lugar e outro. Sim. Sabe? Ainda mais a minha percepção sobre essa questão espiritual que tem muita relação com a natureza, com o espaço, sacou? Tem que dividir espiritualidade e religião, né? São coisas... Não, são coisas diferentes, mas complementares, entendeu? Juntas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Inclusive, você tem várias religiões de matriz africana, por exemplo, que o ambiente é importantíssimo, sacou? O mar, a montanha, seja lá o que for, o rio. Se pegar, então, os povos originários, que o próprio rio é uma divindade, sacou?